Olá, sejam todos bem-vindos a essa mini exposição sobre gestão financeira. Hoje vamos falar um pouquinho aí, rapidamente, sobre alguns tópicos que fazem a diferença num empreendimento de sucesso. Nós vamos começar falando sobre gestão financeira eficiente. Gestão financeira eficiente nada mais é do que o controle absoluto do negócio. Se você tem um pequeno negócio, um médio negócio, um grande negócio, não faz a diferença. O que vale são os percentuais que contam dentro desse contexto. Quanto você gasta de custo fixo, quanto você gasta de custo variável, e essa conta toda no final faz deixar aquela margenzinha lá que nós chamamos de lucro, né? Que na verdade é o que a gente busca em qualquer empreendimento, né? E a gestão financeira eficiente ela tem muito a ver com os controles, né? Se realmente a gente faz os controles de gastos, se a gente faz os controles de receita, isso tudo precisa ser muito bem anotado, muito bem controlado. Se você não tem um domínio de um sistema, de um software, hoje tem softwares muito em conta, né? Muito barato para que a gente consiga fazer uma gestão legal desse negócio. Mas se você não tem um software bom, o bom e velho caderninho ainda funciona, né? Onde você vai anotar todas as suas receitas, todas as suas despesas e fazer aquela continha lá no final, ver se está sobrando. Se não estiver sobrando, vai ter que reavaliar a sua questão aí do preço de venda, porque o negócio, para funcionar, a gente precisa minimizar os custos e, por outro lado, a gente precisa maximizar o valor de venda. Então, na verdade, assim, esse cálculo de valor de venda ele é super importante, porque se a gente não consegue calcular bem o valor de venda, se a gente não tem esses números bem afinados, quando vai chegar no final vai ficar faltando dinheiro. Então, na verdade, esse tripé que realmente faz a coisa funcionar está diretamente relacionada com o quanto tu gastou de custo variável, o quanto tu gastou de custo fixo, quanto tu gastou de impostos e qual é o valor que restou lá no final. Então, uma gestão eficiente faz com que cada vez mais você corra atrás de buscar valores onde não existe, ou seja, tentar fazer vendas com valores mais agregados possível. Isso vai facilitar bastante a sua vida. Quando a gente fala em gestão, a gente está falando em gerenciar mesmo. Então, na verdade, a gente sempre aprendeu e quando me perguntam, ô Mário, como é que tu faz para controlar isso aí? Anotar. Como é que tu faz para controlar aquilo? Anotar. Não tem outro jeito. O único jeito de controlar é anotar. Se a gente não escrever, não tiver uma rotina diária de anotações dos valores gastos, a gente não vai conseguir controlar. Se não consegue controlar, não consegue gerenciar. Se não consegue gerenciar, tu não sabe exatamente se tu está ganhando ou perdendo. E uma gestão financeira que realmente faça diferença, ela precisa deixar aquela margem no final. Senão não faz o menor sentido você acordar de manhã cedo para ir trabalhar. Então, a gente vai se focar hoje em cima desses temas aí, né? Que é os grandes desafios dos nossos empreendedores, né? Esse ambiente de empreendimento ele é de certa forma um pouquinho hostil, mas por outro lado também ele é muito desafiador e faz com que a gente todos os dias se reinvente ou todos os dias cresça mais em cima disso. Então, o único jeito que a gente vê de realmente ter uma gestão financeira eficiente é a gente poder minimizar ao máximo possível os gastos do nosso empreendimento e maximizar ao máximo possível o rendimento, ou seja, o preço de venda. Se você não está conseguindo vender um preço de venda adequado, tem que rever o produto que tu está trabalhando, o serviço que tu está trabalhando. O que não pode é se expor a uma situação aí de trabalhar com pouquíssima margem e no final acabar faltando dinheiro. Então nós vamos explorar um pouquinho esse ambiente aí. Te encontro logo na próxima aula. Muito bem-vindo. Vamos ao próximo tópico da nossa proposta hoje, de nós estudar um pouquinho como é que faz para manter uma empresa nos trilhos. Então vamos lá.
planejamento e orçamento de uma empresa. O que é o planejamento e orçamento de uma empresa? Começa que é muito comum aí pela nossa própria cultura aqui no Brasil a gente planejar muito pouco. É pouquíssimo planejado e mais feito. Então, na verdade, a gente planeja quando já está fazendo, né? Então, na verdade, a gente precisa gastar mais tempo em planejamento e menos tempo em fazejamento. Planejamento e orçamento de uma empresa significa o seguinte: a gente precisa planejar nossas receitas. Primeiro, fazer o plano, logicamente, da empresa, mas aqui nós estamos falando de gestão, né? Nós precisamos planejar o orçamento de quanto nós vamos receber dos produtos e serviços que nós vamos prestar e qual é esse nosso orçamento. Isso vai determinar quanto nós podemos gastar. Então, para a gente poder manter um equilíbrio do nosso negócio, a gente tem que estar planejando toda hora, previsionando aí, preferencialmente uns 3 meses para frente, mas principalmente planejando no próximo mês o que vai acontecer. Então, o que eu tenho já de despesa comprometida e para que eu possa cumprir essas despesas, o que eu preciso fazer de receita. Isso é muito importante porque, na verdade, o equilíbrio entre receita e despesa é que faz com que a empresa tenha uma saúde financeira. Então, toda vez que me perguntam, Volmar, como é que faz para controlar as contas de entrada e as contas de saída? Muito bem, planejamento, não tem outro jeito. Como é que faz para planejar? Escrever de novo, né? Não tem muito para onde correr. Se você não tiver um software adequado para isso, sugiro de novo o velho e bom caderninho. Ou seja, onde tu vai anotar as tuas possíveis despesas nos próximos meses, né? Aquelas coisas de longo prazo, lembrando que não dá para anotar só esse mês e esquecer o mês que vem, né? Essas parcelas de mais a longo prazo. E planejando de uma forma que você possa mentalizar já no início do mês ou no final do mês que está terminando para iniciar outro mês, quanto realmente vai precisar de receita para o próximo mês. Porque senão acaba acontecendo que tu não busca a receita adequada, chega no final do mês, tu não tem dinheiro suficiente para pagar essa conta. E esse orçamento que a gente fala aí, na verdade, nada mais é do que a gente enxergar previamente quanto a gente vai ter de despesa durante o mês, com entrada de matéria-prima, mas principalmente com as despesas que já estão agregadas, que seja o custo fixo que já está ali, que não tem como correr dele. Então é importante esse orçamento, porque a partir desse orçamento que tu consegue começar a planejar o teu desenvolvimento da tua venda, porque na verdade assim, criar uma empresa é muito fácil, criar um produto às vezes é mais fácil ainda. A grande dificuldade do pequeno negócio, do médio negócio e também do grande negócio, a não ser alguns produtos que são referência, né, é vender. Então, na verdade, assim, toda a energia ou grande parte da energia de qualquer empreendimento ele deve ser voltado à questão de vender, ou seja, de fazer receita. Se tu não estiver bem organizado com isso, nunca vai dar certo, porque vai chegar no final do mês, tu não vendeu a quantidade necessária, tu não trouxe a receita necessária, e aí esse orçamento, esse planejamento que tu tinha feito não funcionou. Então, presta bem atenção nisso. O importante é planejar, mas o mais importante do planejamento é a concretização. Então, depois de planejado, tem que largar tudo e ir para ação, porque planejamento sem ação não vale para nada. Muito bem, se vemos na próxima aula. Estamos de volta e vamos falar um pouquinho mais sobre estratégia de recuperação de empresa em dificuldade financeira. Se a sua empresa já está em dificuldade financeira, então preste muita atenção nesses próximos minutos, que realmente poderão transformar a sua vida. O empreendedor é um ser solitário, que quando o seu negócio começa a entrar em dificuldade, ele não pode compartilhar essa informação com praticamente ninguém. Se ele falar para o gerente do banco, o banco não vai mais emprestar dinheiro. Se ele falar para o seu fornecedor, ele não mais o atenderá. Se ele falar para o seu cliente, ninguém gosta de comprar de alguém quebrado. Se ele falar para os seus funcionários, os melhores vão ir embora porque ninguém quer ficar numa empresa com problema.
e daí para fora. Então, na verdade, assim, ó, realmente ele fica numa situação bastante complicada. Sem levar em consideração que ele não pode compartilhar esse problema com a família, porque senão causa um certo desequilíbrio dentro da própria casa, dentro da própria família, gerando mais insatisfação ainda. Então, como é que a gente faz para entrar em crise? É muito simples, né? Compra muito caro, vende muito barato, ou vende pouco, ou vende a quantidade menor, ou tem um custo fixo acima do normal, ou ainda a gente entra em situação financeira delicada em alguns momentos onde a gente deixa de receber também alguns valores. Então tem que ter muita atenção aí nessas questões. Vender pelo preço certo, comprar preferencialmente pelo preço certo, cuidar muito a questão aí de não vender para quem não vai nos pagar e ter toda essa atenção em volta. Levando ainda em consideração que tem fatores externos que podem complicar a nossa vida. Então, na verdade, a gente está fazendo aqui um passo a passo, né? De pelo menos aí 10 itens que são importantes quando tu já está em dificuldade. Se você está muito em dificuldade, se você já está passando por dificuldade, presta bem atenção. O primeiro passo desse é ver o tamanho da dívida em percentual sobre o faturamento, somar realmente quanto você deve. Às vezes a pessoa está com dificuldade ou a empresa está com dificuldade, procurou, Valmar, como é que faz para saber qual é o tamanho da minha dívida? É somar, não tem outro jeito, né? Procurar toda a dívida e somar ela. O segundo passo desse é dar uma olhadinha nas despesas, enfim, nas dívidas que tu tem que tu possa se desfazer. Por exemplo, tu tem um automóvel, um utilitário, que tu está pagando uma parcela dele, já pagou metade dessas parcelas, quem sabe seria interessante tu se desfazer dele, comprar um de valor menor e se desfazer dessa parcela. É uma forma boa de começar a cortar a despesa, porque o único jeito de recuperar quando a gente está endividado é dando um jeito de pagar essas contas e pagar de um jeito que for possível, né? O terceiro passo desse é reduzir as despesas fixas. O que são despesas fixas? As despesas que, independentemente de tu estar trabalhando ou não, de tu ter venda ou não ter venda, elas vão bater na tua porta, como por exemplo aluguéis, a internet, conta de luz, conta de água e principalmente a folha de pagamento, que é um custo bastante pesado. O quarto passo desse é reduzir o custo de mão de obra. Tentar reaproveitar de uma certa forma, de uma forma melhor, a mão de obra que já possua dentro de casa, né? Chamar esse pessoal para conversar, explicando a situação, né? E levando aí para que cada um faça um pouquinho mais, né? O quinto passo desse é selecionar os produtos que são mais lucrativos, produtos e serviços que são mais lucrativos, né? Então, na verdade, assim, ó, todo empreendimento ele tem aquela linha de produto, né? Que são alguns deles que não são tão lucrativos assim. Uns são mais lucrativos, outros menos. Então, precisa selecionar. Esse é o momento de selecionar e olhar bem para esses que são mais lucrativos, né? Sexto passo, descontinuar os produtos que não dão lucro. Está muito provado isso durante o tempo, que muitas empresas se afundam fabricando ou produzindo ou prestando serviço de alguns itens que realmente não dá lucro nenhum, né? O sétimo ponto disso, venda de ativos que não são úteis ou que são pouco úteis, ou que você possa, quem sabe, terceirizar esse serviço. Então dá uma olhada no que tu tem de ativos e vê o que tu consegue se desfazer. O que são ativos? Ativos são máquinas, equipamentos, instalações que daqui a um pouco não são tão necessárias. Oitavo ponto desse, vender os estoques excedentes, mesmo que seja por um valor não tão agradável, né? O importante é fazer o dinheiro rodar, né? O nono passo desse, melhorar a receita vendendo mais e melhor. Aqui é super importante esse item do mais e melhor, né? Também não adianta a gente vender mais se a gente não consegue vender melhor. Então presta bem atenção. Precisa vender mais, mas ao mesmo tempo precisa vender melhor, com preços melhor, com condição um pouquinho melhor. E o último, 10º passo desse é simplificar a gestão. O que significa simplificar a gestão? Fazer
tirar aquelas atividades que são feitas dentro da empresa que às vezes não agregam valor. Então, simplificar a gestão simplesmente é não fazer atividades que não agregam valor. Então, a gente começa a pensar e vê que na nossa empresa tem muitas atividades que não agregam valor nenhum, que a gente faz porque alguém já fazia, então continua fazendo. Então, presta bem atenção nisso, segue esse passo que com certeza em pouco tempo você conseguirá recuperar a sua saúde financeira. Muito obrigado, se encontramos na próxima aula. Estamos de volta e agora eu queria falar um pouquinho sobre casos a compartilhar. Preste muita atenção, você que é empresário, você que é empreendedor, você que é empreendedora, você que é empresária, siga alguns exemplos, foque em algumas pessoas que realmente você pode considerar como sua fonte inspiradora. Na verdade, eu queria falar um pouquinho sobre a minha realidade. Eu hoje tenho 60 anos, estou muito bem estabelecido na minha vida, mas nem sempre foi assim. Eu comecei muito cedo minha jornada quando eu tinha 18 anos, consegui montar meu primeiro negócio, né, que era uma empresa no setor metal mecânico. Depois vieram muitas outras empresas atrás dessa, até chegar a um determinado momento da minha vida que eu tinha praticamente sob meu controle em torno de 300 trabalhadores ou 300 pessoas trabalhando, né? E como tudo são pessoas, as pessoas fazem a diferença na nossa vida, então, na verdade, eu tenho grandes recordações a respeito disso. Mas nem sempre foi uma maravilha isso, né? Num determinado momento, no ano de 2010, 2011, 2012, eu tive uma grande dificuldade financeira e, por falta de experiência, por falta de alguém que me dissesse qual é o melhor caminho a seguir, a gente não teve capacidade suficiente, ou seja, não teve sabedoria suficiente para poder, digamos assim, organizar as coisas de uma outra forma, levando em consideração tudo que a gente já falou a respeito de inovação, a respeito de melhoria, a respeito de redução de custo, a respeito do cuidado com o fluxo de caixa e daí para fora. Isso me levou a uma quebra sem precedentes na época, né, com prejuízo de alguns bastante milhões, né? E na verdade eu tive que recomeçar. Eu tive que recomeçar praticamente do zero e foi isso que aconteceu. Em 2014 eu comecei de novo a minha atividade dentro do que eu conheço, né? Dentro das minhas capacidades, dentro do que eu conheço, dentro do que eu já tinha de conhecimento, logicamente de uma outra forma. E na verdade essa fonte inspiradora se refere a muitas pessoas que a gente já viu quebrar e recomeçar. Então, na verdade, assim, se você está em dificuldade, se você está apanhando, se você está com muita dificuldade, não tenha medo. Sempre é possível recomeçar. Eu descobri a duro custo que existe vida depois da quebra. Ou seja, tu pode recomeçar com a experiência que tu tem, que isso é inegável, né? Ninguém consegue te tirar. E realmente a gente recomeçou, enfim, eu recomecei um outro negócio dentro do segmento que eu conhecia de uma outra forma e posso dizer para vocês o seguinte, eu estou muito feliz no que eu estou fazendo, da forma que eu estou fazendo e na verdade por isso também eu tenho essa vontade toda de estar compartilhando um pouquinho desses conhecimentos que a gente adquiriu no decorrer dessa jornada toda, né? Que não foram poucos, né? Podem ter certeza, né? Então, na verdade, eu queria dizer para vocês o seguinte, que mesmo tu quebrando, se você não se quebrar aqui dentro, ou seja, se tu manter a tua saúde mental, se tu se manter motivado, não tenho dúvida nenhuma que tu consegue recompor a tua vida, recompor a tua atividade, enfim, e recomeçar de uma outra forma, de uma forma mais serena, de uma forma mais tranquila. Então, não tenha medo, não tenha medo
de crise, não tenha medo de situação adversa. Acredite que você é capaz, que você é possível você cumprir a sua missão. Muito obrigado e até a próxima. Seja muito bem-vindo a esse nosso próximo ponto, e agora nós vamos falar sobre marketing em empresa em crise ou empresa com dificuldade. Essa palavra marketing, na verdade, às vezes leva a gente a pensar um monte de coisa, mas na verdade marketing nada mais é do que te aproximar do teu cliente, ou seja, fazer ações que possam te aproximar do teu cliente. Hoje a gente está vivendo um momento bastante interessante aí na questão do marketing, porque na verdade assim, ó, nós temos muita possibilidade de usar todas as nossas redes sociais, estão disponíveis aí a um custo muito em conta. Então é importante que o empreendedor se aperfeiçoe nisso, né? Comece a estudar um pouquinho, conhecer um pouquinho melhor o potencial das redes sociais, que são maravilhosas aí para tu poder chegar nisso. Mas organize um marketing de uma forma que realmente tu consiga trazer resultado para o teu negócio, porque senão acaba acontecendo que tu acaba vendendo em pequenas quantidades, não consegue atingir o volume necessário. E para a gente realmente fazer com que isso funcione, a gente precisa realmente fazer um planejamento de marketing. O marketing não é apenas planejar vender, cuidar muito da questão da imagem do negócio, né? Da imagem da empresa. Como é que é a apresentação do seu local se você atende um público que venha presencial. Se você não tem um público que venha presencial, como é que estão os seus catálogos? Como é que está o teu site nas redes sociais? Como é que está o teu site? É bonito, tá bem apresentado, os produtos estão bem descritos, as fotos são boas. Se tu tem um catálogo físico, então cuide bem, com carinho desse catálogo físico, porque é a sua imagem que está lá. Então, na verdade, esses cuidados todos fazem uma diferença imensa. Hoje dá muito fácil, né? Eu venho de uma geração mais antiga, né? Que era muito difícil a gente fazer catálogo de venda, fazer material de venda, porque na verdade era tudo difícil, né? Precisava um profissional para cada coisa e esse negócio todo. Hoje, com um bom celular na mão e um pouco de talento, a gente consegue montar imagens lindas, né? Mas quando a gente está falando em marketing, também a gente está falando em personalizar a sua empresa, personalizar no seguinte sentido, é que a sua empresa realmente tenha uma personalidade própria, que ela não copie nada de ninguém. Na verdade, a gente sempre está falando a mesma coisa, né? Se tu está copiando, tu está indo atrás. Se tu está indo atrás, tu está pegando poeira. Se tu quiser pegar caminho limpo, se tu quiser nadar em água limpa, nade na frente. E para nadar na frente, nada mais útil do que usar toda a criatividade. Então, se tu já chegou até aqui, pense muito nisso. Para desenvolver um bom programa de marketing, precisa de muita criatividade e muita boa vontade. Entendeu? Então, vamos para a próxima aula e vamos pensar que o marketing é a ferramenta que vai fazer nós sair dessa situação.